Estamos recebendo hoje aqui o ex-prefeito de São José do Goiabal, Beto Guimarães. Beto, uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Global FM e da TVNet Brasil. Bom dia, Will Johnny, bom dia, Rony Alcântara, bom dia a todos os ouvintes. Você falou uma palavra difícil aí, como é que é? É internautas? Os internautas da TVNet Brasil. Lá em São José do Goiabal, as palavras demoram a chegar, entendeu? Mas, brincadeira à parte, sim. Bom dia a todos, me sinto em casa aqui. Bom dia ao amigo ali que está nos assessorando aqui também, bom dia, Léo. Tá certo. Beto, eu gostaria de perguntar para você que tem uma vasta experiência como vereador, como prefeito em São José do Goiabal, conhece desses trâmites aí de conquistar recursos junto ao Estado. Com apoio do ex-secretário de governo do Estado, Marcelo Aro, você vem conseguindo aí agora recursos para o Hospital Margarida e também para 2 escolas em João Monlevade. Que recursos são esses? Will, você citou aí da experiência da gente. De fato, os 4 mandatos eletivos que eu tive, eles me moldaram muito, me poliram muito. Mas se você não tiver determinação, e se você não tiver credibilidade, pode ter o recurso que for no governo, que você não consegue acessá-lo. Porque na vida pública, além dos órgãos de controle, tem a questão da moralidade nos investimentos, naquilo que se busca, naquilo que se propõe. E as pessoas, ainda mais em tempos de vida real nas redes sociais, estão atentas a tudo isso. E isso é muito bom, isso é salutar. Nós fizemos, eu mesmo não sendo mais prefeito, eu procurei o governo de Minas e falo isso com toda a humildade, credibilidade. Procurei o secretário Marcelo Aro e mostrei para ele algumas situações aqui no nosso médio de Piracicaba e lá no Vale do Piranga. E conseguimos, através do modesto prestígio da gente, através da credibilidade da gente e do enorme prestígio do deputado Adriano Alvarenga, nós carreamos 5.200.000 reais para a nossa região. Desse recurso, o Hospital Margarida recebe 1 milhão, a escola Luiz Prisco de Braga, aqui em Monlevade, recebe 200 mil, a escola Antônio Loureiro Sobrinho também recebe 200 mil reais. E além disso, estendemos ao Hospital de São Domingos do Prata, de Dionísio, de Dom Silvério, de Alvinópolis, de Rio Piracicaba, escolas estaduais em São José do Goiabal, em Ponte Nova, o Hospital Gavasa de Ponte Nova também com 1 milhão. Eu sei que o recurso não é muito não, sabe? Mas é o que a gente consegue fazer nesse momento e que deve estar previsto para ser pago dentro desse semestre ainda. Agora, perdão, Will, eu te interrompi, você já ia falar. Quando a gente fala que conseguiu carregar 1 milhão para o Hospital Margarida, nós estamos falando de 170 mil pessoas. É o que o Margarida atende anualmente. Não é só a população de João Monlevade. João Monlevade é uma cidade importantíssima aqui no nosso médio de Piracicaba. E o Hospital Margarida, por si só, fala. Eu, pelo menos, tenho um carinho muito grande. Meus 3 filhos nasceram no Hospital Margarida. Meu pai esteve doente lá e muito bem tratado, muito bem cuidado. Então, uma casa de saúde daquela, eu fico incomodado da sua direção ter que anualmente ficar viajando, batendo na porta de terceiros para conseguir recursos para manter um hospital que é necessário à vida de todos. Eu acho um absurdo os governos de uma forma geral permitir uma situação dessa. Tá, e quando você fala sobre a questão do Hospital Margarida, especificamente, está, digamos, de pires na mão. Você é um pré-candidato a deputado federal. Agora, uma vez eleito deputado federal, certamente a população, a direção do hospital, os servidores, funcionários do hospital irão fazer cobrança ao deputado Beto Guimarães uma vez eleito. Agora, certamente você deverá estar colocando uma proposta aí com relação à ajuda
a hospitais como Margarida. Qual que é a sua ideia nesse sentido, Beto? Will, vamos lá. Se você tem medo de assumir responsabilidade, não se candidata a nada, não. E não existe meias palavras em vida pública, não. Se eu me eleger deputado federal, eu mudo essa situação. Mudo por 2 motivos. Primeiro, os já citados aqui. Uma relação pessoal com o Hospital Margarida, com o João Monlevade e com toda a região. E a outra situação, voltando em toda a região, a minha vida inteira eu circulei por aqui, Will. Eu moro no meu médio Piracicaba e a gente acha que passou da hora do médio Piracicaba estar no local que nunca deveria ter saído, da falta de representatividade a nível federal. Eu falei isso aqui hoje de manhã e repito, a nível estadual, eu acho que o nosso médio Piracicaba está muito bem representado por Tito Torres e por Adriano Alvarenga, sinceramente. A nível federal, veem os deputados, isso é legítimo, a lei permite, pega os votos e vão embora, não circulam aqui. A gente mora aqui, a gente circula aqui, a gente tem laços familiares aqui, a gente tem laços de amizade aqui. Então, quando você é próximo de uma região, você, mais do que nunca, faz parte dela. Você conhece as pessoas, você é confrontado na rua pelas pessoas. Então, enquanto parlamentar, não tenha dúvida, é buscar no orçamento o recurso que garante não a sobrevida, a sobrevivência definitiva de casa de saúde, a exemplo do Margarida, a exemplo de outros hospitais nas cidades vizinhas aqui, a exemplo de outras casas de saúde, de abrigo nas cidades vizinhas. O abrigo São Judas Tadeu de São Domingos do Prata agora está promovendo uma rifa, promovendo diversas ações, porque não tem recurso para se manter. E ali tem 47 pessoas em condição de vulnerabilidade. Olha que absurdo, os gestores têm que ficar de pires na mão e em Brasília jorrando dinheiro fora, jorrando dinheiro para ministro, jorrando dinheiro para o STF, jorrando dinheiro para todos os braços do governo. Todo dia anuncia que está trocando carro, todo dia anuncia que vai dar mais esse penduricalho, todo dia anuncia que mais esse benefício. A gente vê aposentadorias aí, os salários de magistrados passando de R$100 mil. Pô, que coisa mais absurda. Tem que ter um limite nisso. E o limite é a decência do Congresso Nacional, nada além disso. E voltando ao tema primário, Hospital Margarida, saúde, para mim, é prioridade. Prioridade. Quando você fala em prioridade, eu me recordo aqui que você já chegou a postar nas redes sociais que os hospitais são um dos patrimônios que os municípios têm. Sim. Então seria esse o cuidado? Sim. Will, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos voltar dia 1º de janeiro de 2009. Eleito prefeito de Goiabal e tomei posse. Havia um hospital em Goiabal que tinha 7 anos e meio que estava fechado. E a conversa é o seguinte: ninguém consegue reabrir esse hospital. Se nem ex-médicos que foram prefeito conseguiu, quem é Beto, um cara que mexe com móveis, pá. Só que eles esqueceram, cara, que a determinação de um goiabalense não tem limite, não. Com 1 ano e meio, eu não reabri, não. Eu dobrei o tamanho, reequipei com tudo novo e demos uma vestimenta que é orgulho de goiabalense até hoje e que serve a toda a região no entorno ali de São José do Goiabal, é o nosso hospital. Hoje batizado por questões das novas formalidades, determinações dos órgãos de saúde, em UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas é uma unidade de pronto atendimento que tem raio-x, o que normalmente não tem. Tem uma sala de fisioterapia que atende 300 pessoas por mês, que normalmente não tem. Tem um pronto-socorro interno. Então a UPA de Goiabal, ela é diferenciada. E nesse mandato coletivo fizemos isso. Então minha preocupação com saúde, eu já venho demonstrando desde o início da minha vida pública. Agora, quando se trata de uma cidade polo, com o João Monlevade, com um hospital igual o Margarida, porque lá em Goiabal nós não somos hospital, somos UPA. Um hospital igual o Margarida,
é preciso voltar os olhos e a atenção para aquela casa de saúde. Saúde tem pressa, irmão. Saúde tem pressa. Mesmo que no dia chega 100 pessoas e 99 são atendidas, essa que não foi a contento, imagina a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. Imagina a dor que é, de uma criança, o que for. Então, saúde é prioritário para todos nós e, repito, saúde tem pressa. Beto, nós temos na região, em Monlevade especificamente, deputados federais que são como Copa do Mundo, aparecem por aqui só de 4 em 4 anos, levam os votos e fica por isso mesmo. Você tem batido muito na tecla com relação às estradas federais e estaduais da nossa região. A ausência desses deputados em tantos anos, encarregar recursos e intervir e também defender melhorias para essas estradas, não está na hora de mudar esse tipo de coisa, esse tipo de situação? Com certeza que está, Will, porque a pessoa de vida pública, o político, que vem de 4 em 4 anos, ele não consegue enxergar e nem ser sensível aos problemas diários da região, não. Ele não consegue. E os problemas diários é o quê? Estradas esburacadas, acidente, atraso na viagem das pessoas. Quando eu falo das pessoas, estou falando de o usuário do ônibus, o usuário do táxi, do carro de passeio, das ambulâncias, dos veículos de segurança pública. Então a coisa é muito mais complexa, Will Johnny. Se você pegar, por exemplo, outras regiões de Minas, como o leste de Minas, o Triângulo Mineiro, o oeste, o sul de Minas, o norte, todos têm representante a nível federal na Câmara dos Deputados em Brasília, que são os caras que acompanham o orçamento, votam o orçamento, sugerem o orçamento. Agora, esses caras, esses deputados, estão atentos à região deles, meu irmão. Eles não sabem que a 262 de Monlevade até a divisa do Espírito Santo tem 1.340 buracos e ninguém me contou isso, não. Eu contei. Eu peguei meu carro no trevo de Monlevade com um amigo, fui lá na divisa do Espírito Santo e contei. E vi aquele absurdo que tem em Abricampo, de um desvio na 262 que tem 7 anos e não resolve. E falei isso hoje de manhã. Aí você sobe a 262, chegando na região do Caparaó, à direita e à esquerda da rodovia, Rony Alcântara, um cafezal que contribui maravilhosamente para o PIB do nosso estado. No entanto, o escoamento numa via de piso como a 262, terrível, um queijo suíço. Você pega a 381, falei isso hoje de manhã, o governo anunciou com pompas e circunstâncias o lote A8 e A2, B8, uma coisa assim. Para ser mais preciso, A8A, 8B. O A8B, exatamente. Anunciou dizendo o seguinte: tem 400 milhões, na verdade são 397 milhões, para em 42 meses a gente duplicar e fazer o que tem que fazer nesses 2 lotes, ok? Faz a conta, 400 milhões, 397 milhões dividido por 42, vai dar aproximadamente 9 milhões e 200 por mês. Sabe quanto que tem empenhado? 25 milhões. Isso é garantia de 2 meses e meio de obra. Então não vem me falar que vai colocar 400 milhões numa rodovia aqui no Médio Piracicaba, sem o dinheiro estar empenhado, porque não vai. Todo mundo, qualquer aluno do primeiro ano de qualquer curso voltado à questão pública sabe muito bem que o serviço público paga não é o que está previsto, não, é o que está empenhado. É o que está empenhado. Agora, quando a gente vê um Brasil, um país gastando bilhões, com, por exemplo, um fundo garantidor de crédito para salvar os ricos do Banco Master, não tem um dinheiro para empenhar esses 400 milhões e acabar com qualquer dúvida sobre a execução e finalização da obra, ou vai levar 8 anos, igual foi esse trecho de Caeté até perto de São Gonçalo? Porque há que lembrar que o trevo de São Gonçalo foi dinheiro do município, não foi dinheiro da União. Agora, esse dinheiro todo é oriundo
dos impostos das pessoas, dos empresários que geram, das empresas, empresários que geram emprego, que geram renda, do trabalhador, do serviço público, de todos. Então, isso é imposto arrecadado e a reversão disso tem que ser em benefício, irmão. Sim. Agora, Beto, para concluir aqui nessa fala, nesse sentido, prefeito experiente, contato com os governos do estado e federal. Você já falou que é prefeito experiente 3 vezes, isso está me chamando de velho, né? Não, experiente mesmo, conhecedor da causa. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: sempre de olho nos municípios, Beto é um municipalista ou volta a sua visão para os municípios ou não? Como é que é a postura do Beto Guimarães com relação aos municípios mineiros? Extremamente municipalista. Bom dia, Carlos Moreira. Carlos chegando aqui no estúdio, que bom. Estou na sua casa, né, Carlos? Will, extremamente municipalista. Fui vereador, fui 3 vezes prefeito, conheço a minha região do Médio Piracicaba toda, estive na AMEP por muitos anos, presidi a AMAP, a Associação de Municípios, presidi o Simvalp com 46 municípios, presidi o Corridor-se com 52 municípios, sou extremamente municipalista. O que é ser municipalista? As coisas acontecem nos municípios. O município é chão de fábrica. Os impostos são gerados no município. Os empregos são gerados nos municípios. Os investimentos acontecem nos municípios. O recurso que vai para o governo do estado e para a União são gerados nos municípios. E vou te falar um absurdo: a cada R$1.000 de imposto gerado, a cada 1.000, 700 vai para o governo federal, 200 vai para os 27 estados da União e 100 divide para 5.563 municípios. Olha que absurdo. Chega um absurdo aqui em Minas, de se arrecadar o IPVA no município e vai para o estado para depois voltar para o município. Parte dele, não é todo não, parte dele, só que volta. O ICM, mesma coisa. Então, enquanto não houver uma reforma que dá ao ente federado, município, o mesmo lugar de destaque do ente federado estado e do ente federado União, a situação não vai mudar não. As pessoas têm acesso ao prefeito, ao vereador, não é o governador e não é o presidente, com raríssimas exceções. Agora, e um deputado, por isso que eu sou a favor do voto distrital. Para mim, deputado tem que ser da região dele. Não um deputado federal ser por toda Minas Gerais, ser da região dele. Mas como não é esse o sistema, não há nem que se levantar essa discussão, essa leva nesse momento, que não vai mudar. Então, na sua opinião, é preciso rever o Pacto Federativo? Com certeza, absoluta. Então, Beto, nessa situação, nesse contexto, o que os prefeitos, os vereadores, que são verdadeiros batentes de porteira, digamos assim, para alavancar recursos para os municípios, o que eles poderiam esperar de Beto Guimarães nesse sentido? Trabalho, disponibilidade para ouvir, para dialogar, manter uma linha de diálogo constante. E mais importante ainda, Will, todo mundo sabe onde é que eu moro. Rua Manuel Ribeiro, 34. Já tem 40 anos em São José do Goiabal. Fui vereador, prefeito, mexi com lojas de imóveis. Hoje eu crio 3.000 galinhas caipira na minha roça, crio boi, trabalho muito, sabe? Estou com o meu nome disponível para a minha região e é lá que eu vou continuar. Então, se quer me confrontar, é fácil me achar. Se quer discutir comigo geopolítica, quer discutir comigo saúde, quer discutir comigo transporte, quer discutir comigo pacto federativo, sabe onde me encontrar. Sou extremamente acessível e é assim que me mantenho. E essa pré-candidatura a deputado federal é pela minha região do Médio Piracicaba e pela minha região do Vale do Piranga, porque eu cito as duas. Goiabal está exatamente no meio e as duas são micro-regiões irmãs. Então se misturam, tem muita condição de caminhar em mãos dadas. E isso há muito que se ganhar, entendeu? Porque quando eu falo de um hospital polo igual a Margarida, eu não esqueço do Gavazzi e de Nossa Senhora das Dores em Ponte Nova, fantásticos também.
Então, a gente tem que ter um zelo, um carinho muito grande para essas casas de saúde, assim como nossas escolas, as nossas estradas. E isso não é concurso de discurso de candidato, não. Porque todo candidato fala isso, e fala mesmo, porque é isso que tem que ser corrigido. Agora tem que parar de falar e, de fato, dar a devida atenção para resolver as situações. Não dá para gestor de hospital, provedor de hospital, ficar mendigando de pires na mão dinheiro para o hospital. Não dá. Não dá para diretor de escola, às vezes, ter que pagar lápis e papel A4 com dinheiro do bolso. Não dá para ficar mendigando no governo para cobrir uma quadra, para fazer uma cozinha, para melhorar um banheiro. Essas políticas públicas estão erradas. Todo o prédio público do Estado e da União que você vê é um luxo. É um luxo, desde a entrada até os elevadores, os carpetes, as portas. Quando é uma escola numa cidade menor, é uma casa de saúde, é uma mendigagem de grana do cão só, sabe? Então essas coisas de fato têm que mudar na nossa nação. E sabe como muda? É o povo dando bomba em político ruim, chegando à urna em outubro, dando bomba, reprovando homem público que não trabalha conforme se propôs em época de campanha ou em época de pré-campanha. Muito bem, está aí presença de Beto Guimarães, ex-prefeito de São José do Goiabal e pré-candidato a deputado federal, na sua mensagem aqui, Beto, para milhões de ouvintes da Rádio Global FM e de internautas da TVNet Brasil aqui no nosso microfone. Que todos tenham fé e acreditem na nossa nação, acreditem no nosso estado. Não podemos ter um espírito de inferioridade ao resto do mundo, absolutamente. O Brasil é uma grande nação, o estado de Minas é um exemplar estado, as nossas cidades têm muito a oferecer. Agora, que tem problemas igual o resto do mundo, temos. Mas vamos virar os olhos para o nosso país, para os nossos municípios, para as regiões que moramos, defender e buscar soluções para aquelas situações que nos confrontam o dia inteiro. Então eu acho que todos têm muito que colaborar, todos têm que opinar, todos têm que divergir, cada um tem o direito de votar em quem quiser, cada um tem direito de ser esquerda, de ser direita, mas em nome disso não pode colocar gente contra gente, brasileiro contra brasileiro, mineiro contra mineiro, absolutamente. Passou campanha, tem que virar as costas para a ideologia e trabalhar. É isso que o povo espera das pessoas que irão eleger agora em outubro próximo, seja presidente, governador, senador, deputado federal ou estadual. É isso que as pessoas esperam. Eu acho que a polarização, tudo em excesso, o remédio em excesso vira veneno, não é isso? Então essas coisas têm que ser muito bem pontuadas. Mas a minha mensagem final é essa, que através da reflexão vamos acreditar na nossa nação, no nosso estado e fazer o melhor. Muito bem, dizendo aí que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, recebemos aí o Beto Guimarães, ex-prefeito de São José do Goiabal e pré-candidato a deputado federal para a Rádio Global FM TVNet Brasil. Reportagem o Will Johnny.